Então o cuscuz ele é africano, né? Porque ele veio durante a colonização, lá ali por volta de 1500 da África. Já clica no gostei, se inscreve no canal, porque cuscuz na dieta pode ou não pode? Engorda, faz ganhar massa muscular, atrapalha, tem alguma coisa cancerígena? Vamos responder sobre tudo isso. Quando eu falo de cuscuz, eu lembro de dois alunos meus, que inclusive faz um tempinho que não vai no consultório, dois alunos meus nordestinos, um casal, muito gente boa. Se vocês estiverem assistindo, beijo pra vocês. Aquele sotaque pernambucano que é muito bonito, né, querido? Sobe aqui pra nós conversar de comida. Bom, o cuscuz, floquinhos, ele é do milho, certo? Só que ele ganhou vários tipos de receita. Por exemplo, o cuscuz paulista é muito diferente do cuscuz consumido lá no Nordeste. Por exemplo, o paulista, eles colocam ovo, coloca sardinha, coloca azeitona, tomate. E o cuscuz nordestino normalmente é só a farinha do cuscuz. Mas existe também, floquinhos, o cuscuz, por exemplo, o gaúcho, né, que o pessoal faz com legumes, entre outras coisas. Hoje ele tá muito carinhoso. Só que eu não estou conseguindo elaborar uma frase com decência. Então, eu vou falar aqui, pessoal, do cuscuz mais de forma original, nordestina. Porque esses que vão incrementando outras coisas, vocês mesmos vão ver o que se é viável ou não é viável. Porque no final das contas, o cuscuz é a base. Ué, se eu coloco ovo cozido, você já sabe se pode ou não pode na dieta. Sardinha, legumes e assim sucessivamente. Leandro, eu não sei se o ovo pode ou não na dieta. Não sei. Então lembra de procurar Leandro Twin mais tempo quando você tiver qualquer dúvida. Vamos abrir então tabela nutricional, que isso é o mais importante, né? Só que aqui a gente tem que tomar um grande cuidado. Existem duas maneiras da gente olhar para esse cuscuz. Pesado desidratado ou pesado pronto. E aqui a gente tem um erro oculto de dieta que eu até comentei muito sobre isso lá no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero. Galera, o cuscuz, a tabela nutricional do hidratado e do desidratado é diferente. Isso quer dizer que, dependendo do jeito que eu consumo... Não, o que acontece é o seguinte. Imagina que você tem ali o cuscuz, por exemplo. Em 50 gramas de cuscuz desidratado, a gente vai ter 38 gramas de carboidrato. Tem uma quantidade de proteína bacaninha, né? 4 gramas de proteína e meio grama de fibra, que totaliza 170 calorias. Só que quando você hidrata ele, quando você coloca água nele, ele sobe para mais ou menos uns 150 gramas. Ou seja, ele aumenta o seu tamanho em 3 vezes. Quanto que vai ter agora ali? Os mesmos 38 gramas de carboidrato, 4 de proteína, meio de fibra, aliás, meio de gordura e 2 gramas de fibra e 170 calorias. Porque você só adicionou água, você não adicionou valor calórico. Qual que é o erro então que aqui acontece? Isso eu reforço muito com os alunos da consultoria também, não só do curso. Se você está usando a referência, a tabela nutricional pesado cru, você pesa cru. Se for pronto, você pesa pronto. O que eu vejo, já vi o pessoal fazendo? Vai pegar ali, pesa o cuscuz pronto e usa a tabela do cru. Aí dá diferença, porque um tem água e o outro não tem água, o que dilui. Isso você pode reproduzir para o frango, para a batata, para o arroz, para a batata inglesa na air fryer que perde água e aumenta a quantidade de carboidrato, então é melhor você pesar ela crua. Se você fizer essa diferenciação, aí é sucesso certo. Porque vamos fazer uma análise, tá? 4 gramas de proteína, beleza. Estou falando aqui de uma porção de 50 gramas, mas pode consumir quanto você desejar. Meio grama de gordura, beleza. 2 gramas de fibra, show. Tem uma fibrinha legal ali, bem interessante na verdade. E nós temos 38 gramas de carboidrato em 50 gramas. Isso quer dizer que torna um alimento rico em carboidrato? Sim, tem uma densidade alta de carboidratos. Quando você hidrata ele, obviamente, vai ter 38 gramas em 150 gramas. É uma quantidade muito alta? Depende, né, do que você está comparando. Mas vamos colocar assim, ó, o macarrão, por exemplo, em 100 gramas tem 30 gramas. Ou seja, em 150 gramas ele vai ter uns quase 50 gramas de carboidrato. Se você pegar o arroz, por exemplo, o arroz em 100 gramas vai ter por volta de 30 gramas de carboidrato. Então em 150 gramas ele vai ter ali por volta de 40 e pouquinhos gramas de carboidrato. Então a gente pode considerar o cuscuz hidratado mais ou menos como o arroz, como o macarrão, ou até mesmo como a batata doce. A batata doce tem um pouquinho menos de caloria, mas chega perto, é razoável comparar os dois. Agora, se você for comparar, por exemplo, com feijão, vai ter muito menos. E aí você tem que ver estrategicamente o que é um bom alimento para você. Eu falo disso aí de vez em quando no Instagram, inclusive eu abro caixinha de perguntas todo dia. Se quiser me mandar uma dúvida, tem uma caixinha aberta lá, @LeandroTwin. Galera, nós, quando queremos ganhar ou perder peso, podemos usar o mesmo alimento.
podemos usar o mesmo alimento. O que vai mudar? A quantidade. Arroz integral é bom para ganhar peso e para perder peso, né? Arroz e feijão também, frango também. Só que existem alimentos mais inteligentes da gente mandar. Por exemplo, o cuscuz ele tem uma digestão um pouquinho mais fácil. Se você vai ter uma dieta muito restritiva e consome cuscuz, primeiro você vai ter que consumir um pouco menos. Se você consumisse, por exemplo, eu vou falar uma comparação aqui, né, mas só para entender. Se você consumisse maçã, por exemplo, você ia poder consumir 3 vezes mais quantidade de maçã, o que daria mais saciedade. Porém, estrategicamente, isso também pode ser colocado no bulk. Então, você está querendo ganhar peso, coloca lá o cuscuz que tem uma digestão fácil, um carboidrato mais alto, aí você vai comer menos e ter a mesma oferta de carboidratos, pode ser uma boa opção. Leandro, então quer dizer que eu uso para ganhar peso, para perder? Não. Não necessariamente. Vamos supor que você queira perder peso com o cuscuz. Tá bom, só que você vai comer menos. Leandro, mas eu fico saciado, fica tudo beleza. Tá bom, não tem problema nenhum. O que eu mais vou bater na tecla com você é: usa a tabela correta, hidratado e desidratado. Pegou o cuscuz e hidratou ele com água da Purifique, né, que é o melhor filtro do mercado, dá uma comparada no valor. Então você deve usar a tabela do hidratado. É melhor eu pesar desidratado? Tanto faz. O que você achar mais prático. Vou falar de mim, por exemplo. Frango, eu gosto de pesar cru. Eu acho mais fácil. Então eu vou ali e peso meus 250 cru. Não interessa quanto virou pronto, eu já sei que tem aquilo ali de proteína. O arroz eu gosto de pesar pronto. Por quê? Porque eu faço um montão, então eu já vou e peso pronto. Aí você vê o que fica melhor para você. E esse lance dele ser rico em vitamina A, vitamina B, né, ácido fólico, aí tem magnésio, zinco, carotenoide. Galera, é um alimento nutritivo, tá? Não que você vá, olha, estou com carência de vitamina B, preciso colocar cuscuz na dieta. Não, mas é um alimento nutritivo, diferentemente, por exemplo, da tapioca, que é um pouco mais vazia, não que você não possa usar, beleza, você pode usar, só que logicamente, se você quer um alimento mais nutritivo, você comeria fruta, comeria cuscuz. Agora, o que ele tem bastante é o selênio, tá? Isso a gente tem que dar aqui um crédito muito bom para ele. Vale lembrar que ele não contém glúten, então quem é celíaco pode consumir numa boa. E ele é basicamente, então, pra gente, uma fonte de carboidratos na nossa alimentação. Certo? Eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui. Será que o leite de caixinha está matando todos nós? Porque como é que pode o negócio aguentar meses sem conservante para uma coisa que é tão perecível? Então, certo, dá uma conferida aqui no leite UHT.